Celebridades tratando outras celebridades mal. Quando a Zendaya tava do lado da Lady Gaga enquanto ela tava sendo entrevistada, a Lady Gaga aparentemente começou a ignorar completamente a Zendaya, mesmo ela tentando falar com a Lady Gaga. On Art Pop, on my new record, which amazing, and everything you do is how are so you? beautiful. Goodbye, darling. Goodbye, everyone. Nice to meet you. Yes, you can. Cara de decepção da Zendaya. Quando a Camila Cabello ganhou um VMA ao invés da Ariana Grande, a Madonna, que tava apresentando o prêmio, tava claramente decepcionada e pronunciou o nome dela errado. Camila Cabello. E a reação da Madonna enquanto a Camila elogiava ela. Love you so, so much. I've seen every single music video of yours. I've seen every single documentary of yours. You've inspired me so much, and for that reason, this is a surreal moment, and I love you. Seriously, I can't believe. Diane Warren tava tentando tirar uma foto com a Mariah Carey. A Maria começou a empurrar ela pra ela sair da frente. E também claramente não queria tirar a foto. Eu sempre achei que aquelas estrelas da Calçada da Fama eram prêmios dados pros atores por eles serem incríveis. Mas não, os atores têm que comprar e é muito caro. E dependendo da localização, é mais caro ou mais barato. I was just going to say, you have an amazing location. My star's all the way down in East LA, in front of the Kaiser Permanente. Sim, até as pessoas incríveis como o Al Pacino, o Robert De Niro e até o Leonardo DiCaprio ainda não têm estrelas, porque eles não pagaram por elas. Eles não só têm que pagar esse valor super caro, mas eles também têm que enviar o nome deles para aprovação. Então, se você tiver o dinheiro, mas o comitê não achar que você merece essa estrela, você não ganha. Não compra, na verdade. E além de comprar a estrela, você também tem que pagar pela cerimônia, que custa $40 mil. E vocês sabiam que tem uma estrela na Calçada da Fama que ninguém pode pisar em cima? É a do Muhammad Ali. Porque ele tem o mesmo nome do profeta do Islã, que é Mohammed, ele disse que seria pecado se alguém pisasse nele, então eles fizeram todo um esquema pra ninguém pisar no nome sagrado. Então, ao invés dela ficar no chão, ela fica numa parede. As celebridades estão perdendo milhares de seguidores. Nos últimos dias começou uma trend na internet em que as pessoas estão bloqueando os famosos e ricos. Tudo isso para que as pessoas percam a relevância e dinheiro. E tá funcionando. Tudo isso começou com essa influenciadora aqui chamada Hailey Bailey. E no dia do Met Gala, que é uma festa extremamente luxuosa, ela postou esse vídeo aqui. Let them eat cake. O áudio que ela usou é uma referência a Maria Antonieta, que quando supostamente falaram pra ela que a população pobre não tinha dinheiro pra comprar pão, respondeu, então que coma um bolo. E esse comportamento da Maria Antonieta gerou a Revolução Francesa. E agora, em 2024, quando ela se vestiu de Maria Antonieta e foi pra uma festa cujo ingresso custa $70 mil, as pessoas não ficaram felizes. E isso gerou a revolução do bloqueio. Ela já pediu desculpa, falou que não fazia ideia do que isso significava, mas a revolução já começou. Todas as celebridades que foram pro evento e mais outras estão sendo bloqueadas pelo público em geral. E o movimento é simples, bloquear todo mundo que esteja usando a atenção do público pra ganhar dinheiro e ostentar. E a pergunta que fica é, você vai aderir ao movimento? Esse professor deixou os alunos tirarem as tranças dele. Ele gravou isso, postou o vídeo na internet, só que isso fez ele ser demitido. E foi aí que os alunos dele começaram a mandar várias mensagens falando que sentiam a falta dele, depois que ele nunca mais foi dar aula. E isso fez ele chorar em live. Hey Bessie, I really hope that you see this message. How are you? I hope that you're okay. Ele disse que tinha marcado para fazer novas tranças depois da aula e que ele não teria tempo de tirar as tranças sozinho. E por isso pediu ajuda dos estudantes. O vídeo viralizou porque muita gente acha que isso foi uma atitude desnecessária e inapropriada do professor, enquanto outras pessoas acham que é só um jeito legal de ele se conectar com os seus alunos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa escola obrigou os alunos a fazerem chapéus anti-cola. Só que eles deixaram eles escolherem qual design eles iam fazer. E esse aqui foi o resultado. Isso aconteceu numa escola de agricultura nas Filipinas. E eles usaram os designs dele com orgulho durante a prova. Esses acessórios tinham o objetivo de tampar a visão periférica lateral dos estudantes, impedindo que assim eles olhassem pro lado e colassem nos seus colegas. E cada um fez um design diferente. Alguns fizeram um temático de agricultura, outros de anime, enfim. O resultado foi incrível. A minha única questão é como que se concentra pra prova com isso aqui do seu lado? Imagina encontrar sua mãe em pé no meio da sala encarando você em silêncio. Você então pergunta pra ela por que ela chegou em casa tão cedo. Porque era pra sua mãe estar viajando e voltar pra casa só na semana que vem. Mas ela continua só encarando você e falando que tá tudo bem. Mas é aí que você recebe uma ligação de vídeo da sua mãe. Você atende a ligação e sua mãe tá realmente no telefone perguntando o que tá acontecendo. E por que você tá com um rosto tão assustado.
Mas se sua mãe de verdade tá te ligando, quem é essa mulher encarando você no meio da sua sala? Que continua te encarando agora com um sorriso bizarro no rosto. Esse é um curta-metragem que se chama Mama Agnes, que dura só 3 minutos, mas ainda assim consegue ser bem assustador e bizarro. Esses 3 países vão te pagar pra mudar pra lá. O primeiro lugar é Presiti, na Itália. Essa cidadezinha tá pagando até 150 mil reais pras pessoas se mudarem pra lá. E não tem nada de errado com o lugar, o problema é que a população de lá tá muito velha. E eles não trabalham mais, não pagam imposto, então eles precisam de pessoas jovens pra se mudar pra lá. O próximo lugar é Albinen, na Suíça. Essa cidade tá pagando cerca de 300 mil reais pras pessoas que têm uma família de 4 ou mais se mudarem pra lá. Porque a população da cidade tá caindo muito rápido e eles querem voltar a popular o lugar. E o último lugar é a ilha grega de Antikythera. Essa ilha só tem um total de 24 pessoas morando lá. E por isso eles estão pagando cerca de 3 mil reais por mês, casa, terra, pelos próximos 3 anos pra quem quiser morar ali. Lembrando que cada programa desses tem as próprias regras e requerimentos que eles pedem, mas pode ser uma boa se você tiver vontade de morar fora. Essa garota tem uma doença e o cachorro dela é treinado pra sentir quando ela vai começar a passar mal. E é exatamente isso que acontece nesse vídeo que viralizou. Aqui ele começa a avisar ela que os batimentos cardíacos dela estão num nível perigoso, que ela precisa sentar pra se acalmar e os batimentos dela voltarem ao normal. Ela ficou chateada por estar passando mal e ele foi até confortar ela, falar que tava tudo bem, que ela não deveria ficar chateada. Só que aí que vem a parte mais impressionante, porque ele logo vai buscar o celular dela, caso ela precise ligar pra alguém, inclusive pra ambulância. Ele ainda tentou subir no balcão pra pegar os remédios que ela poderia precisar, mas infelizmente ele não conseguiu alcançar esses remédios. Só que sabendo que isso poderia literalmente salvar a vida dela, ele subiu no balcão pra pegar os remédios. E depois de fazer isso, ele pegou o remédio e levou pra garota poder tomar. E depois de fazer isso tudo, ele ainda começou a andar pela cozinha pra ver se tinha mais alguma coisa que ela poderia precisar. E é aí que ele abre a geladeira pra pegar uma garrafa de água pra ela. Porque ele sabia que ela não conseguiria tomar o remédio dela sem água junto. E depois de tudo isso, ela ficou bem. Mas esse é um caso de um cachorro extremamente inteligente e extremamente bem treinado, que literalmente salvou a vida da dona dela. O Michael Jackson uma vez alugou um supermercado e contratou algumas pessoas para fingirem que estavam fazendo compras nesse mercado. O sonho do Michael era ter a sensação do que era ser uma pessoa normal por pelo menos um dia. E em 2003, um amigo dele era dono de um mercado e ele pediu para usar esse mercado para poder fazer isso. Ele colocou os primos e o resto da família dele para ser os caixas do supermercado e ele colocou outros amigos dele para fingirem que estavam fazendo compra ali. E finalmente ele realizou o sonho dele e disse que a experiência foi bem legal. É assim que seriam as 7 maravilhas do mundo se elas existissem de novo. A pirâmide de Gizé existe hoje em dia, mas ela era muito diferente antes. A gente tá acostumado a ver ela desse jeitinho, mas originalmente ela era branca e tinha a ponta de ouro. O Colosso de Rhodes não existe mais, mas se ele existisse, ele seria assim. Uma estátua de 30 metros no meio da Grécia, que pra vocês entenderem é um pouquinho menos do que o Cristo Redentor. Jardins suspensos da Babilônia. Hoje em dia o lugar em que eles estariam tá assim, mas se eles existissem, eles seriam desse jeito. Inclusive ninguém sabe se eles realmente existiram, mas é assim que as pessoas acham que seria. O farol de Alexandria foi destruído por alguns terremotos e depois por algumas pessoas, mas se ele existisse de novo, ele seria mais ou menos assim. Mausoléu de Helicarnasso, uma estrutura na Grécia de 45 metros de altura que também foi destruída por terremotos. E seria assim se existisse hoje. Estátua de Zeus. Era uma estátua de mais de 12 metros que tinha sido feita na Grécia também, mas ela se perdeu e ninguém fez nenhuma cópia. E ela seria assim se existisse hoje. O Templo de Ártemis. Ele foi o maior templo do mundo antigo, mas ele acabou também se perdendo. E ele era assim. Lembrando que isso são recriações e a gente não tem como ter certeza de que as coisas eram assim. Que pena, porque eu adoraria saber se era isso mesmo. Famosos que você não sabia que tem algumas doenças. A Megan Fox tem esquizofrenia. E tem Matarazzo, que faz o Dustin em Stranger Things. Tem displasia cleidocraniana, que faz com que ele não tenha clavícula e algumas outras coisas. That's why I can do that weird shoulder thing. Ele é muito fofo, né? O Brad Pitt tem uma doença muito rara que faz com que ele não consiga reconhecer rostos. Então o melhor amigo dele pode chegar nele e falar: "Oi, tudo bem?" Que ele não vai reconhecer o rosto dele. Essa doença chama prosopagnosia. O Elon Musk tem autismo. Ele revelou que ele tem síndrome de Asperger, que é um termo que não se usa mais, mas é basicamente autismo leve. A Billie Eilish tem síndrome de Tourette, que faz com que ela tenha vários tics. Tem como alguém não gostar da Billie Eilish? O Nick Jonas tem diabetes e foi diagnosticado quando ele tinha 18 anos. A Bella Hadid tem doença de Lyme. É uma doença que é transmitida por um carrapato e ela inclusive teve que desistir da carreira no hipismo porque ela não conseguia andar. E o plano B dela foi virar uma das modelos mais bem pagas do mundo. Às vezes as coisas dão errado, mas elas dão certo, né? O Steve Jobs tem déficit de atenção. Tinha, né? Porque ele morreu. Mas eu tenho déficit de atenção e isso fez eu me sentir muito melhor.
Essa é a adolescente mais rica da internet. O nome dela é Chloe e ela diz que a profissão dela é ser herdeira profissional. A rotina dela consiste em várias vezes na semana ir em muitas lojas de luxo, gastando cerca de 25 mil reais no mínimo todas as vezes que ela faz isso. Na hora do almoço, ela gasta o equivalente a até 4 mil reais em sopa e toda vez que ela sai com os carros de luxo do pai dela. Ah, e esse almoço de 800 dólares ela disse que é casual. Ela fez um vídeo mostrando as joias que ela usa no pulso dela uma vez. E só as pulseiras somadas custam cerca de 550 mil reais. É uma casa num pulso. No aniversário dela de 21 anos, ela ganhou um Rolex novinho dos pais. A avó dela deu uma Birkin pra ela, que pode chegar a custar 2 milhões de reais. Além de ganhar joias e roupas que podem chegar a custar 1 milhão. 1 milhão. Os vídeos dela, obviamente, começaram a viralizar no mundo inteiro. Muitas pessoas criticam ela e falam que ela não deveria compartilhar todo esse luxo enquanto as pessoas passam fome, mas outras pessoas acham que essa é a vida dela e ela tem o direito de compartilhar como ela quiser. Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje eu descobri que o universo, na verdade, não é assim. Se você subisse lá pra olhar, você não ia ver isso. Nem isso, nem isso, nem isso. Nos últimos 80 anos, a fotografia do espaço melhorou muito. Essa aqui foi a primeira foto que a gente já tirou do espaço em 1946. E hoje em dia, praticamente todos os meses, a gente tem novas fotos assim do espaço, mostrando essas imagens coloridas e maravilhosas do nosso universo. Mas tem um problema. Quando satélites tipo James Webb tiram essas fotos, eles estão capturando luz em vários comprimentos de onda diferentes, incluindo infravermelho e ultravioleta que o olho humano não consegue enxergar. E depois que essas fotos são tiradas, a NASA vai lá e coloca cor em cada comprimento de onda desses, incluindo o ultravioleta e o infravermelho, que destacam algumas coisas específicas dessas galáxias. Esse processo permite com que a gente veja detalhes do espaço que a gente não veria com o olho nu. Mas também significa que se você subisse lá e olhasse, você não ia enxergar isso. E que o olho humano talvez não tenha sido feito pra ver toda a beleza do nosso universo. Ei, o que você tem? Eu tô com muita dor de cabeça, não tem nenhum remédio aqui. Tá, tenta apertar essa parte do seu dedo por mais ou menos 1 minuto e deve melhorar. Como que isso Dá funciona? um ponto de pressão, toma água que também vai ajudar. Cara, eu tô com muito enjoo. Cheira isso. Que isso? É álcool gel, mas você ainda tá com enjoo? Não. Levantei muito rápido, caiu minha pressão. Contrai suas nádegas. Como assim, véi? Só faz. Eu não tô mais com vontade de desmaiar. Eu sei. O que você tem? Tá mó esquisito. É que faz 5 dias que eu não faço cocô. Tá. Balança pra frente e pra trás. Por algum motivo isso ajuda. Como que isso vai me ajudar? Já volto. Ô, o professor tá te olhando, ele vai brigar com você. Cara, eu não tô conseguindo ficar acordada, eu não dormi nada ontem à noite. Um truque pra você conseguir ficar acordada é tirar o pé do chão e ficar o máximo de tempo sem encostar o pé no chão. Como que isso vai me ajudar? Só tenta. Realmente funcionou. Eu sei. Gasgou, foi? Mão pra cima. As duas. Agora. Coisas que mostram que a Dinamarca é simplesmente outro mundo. Aqui é ilegal atravessar fora da faixa. E se um policial te ver atravessando fora da faixa, você vai ter que pagar uma multa de 700 reais. Isso também serve se você atravessar no sinal vermelho. O salário mínimo aqui é cerca de 13 mil reais por mês. E falando em ganhar dinheiro, você ganha dinheiro se você reciclar latas e garrafas. E mesmo quando as pessoas não reciclam, na hora de jogar fora, elas deixam essas embalagens pra fora do lixo para que as pessoas que reciclam consigam pegar e ganhar esse dinheiro. Aqui, uma das formas de transporte público é o barco, porque tem muita água. E ele custa o mesmo valor de uma passagem de trem ou metrô ou ônibus, mais ou menos 20 reais. Eles também se preocupam muito com sustentabilidade e não é incomum achar essas coisinhas pra pegar cocô de cachorro no meio da rua. Inclusive aqui, as tampas de garrafa precisam ser grudadas na garrafa para que as pessoas não joguem ela no meio da rua e poluam. Você também é obrigado por lei a separar o seu lixo e se você fizer isso errado, a multa é bem alta. Copenhagen, a capital da Dinamarca, é a cidade mais segura do mundo. E por isso é bem comum que algumas casas não tenham nem muro, nem portão, só plantas. E as tomadas aqui são carinhas felizes. Eu acho isso bem legal.